Artlist.io. Após 40 anos, o Brasil tem um novo modelo de tributação. Aprovada em dezembro do ano passado, esta foi a primeira ampla reforma desde a Constituição Federal de 1988. O principal objetivo é simplificar a cobrança de impostos, visando o desenvolvimento econômico brasileiro. Vale ressaltar que esse é um feito histórico após décadas de um debate que se arrastava no Congresso Nacional. Artlist.io. Você vai reformar o sistema tributário, o sistema como um todo. Como diz Valcir Gassen, que cunhou o termo matriz tributária. Você vai mudar a matriz tributária. E o que é a matriz tributária? São as bases de incidência dos tributos, renda, patrimônio e consumo. É você mexer nessa dinâmica, no peso de cada um deles, ou no peso global, tornando o sistema menos regressivo ou mais progressivo. A principal meta da reforma é simplificar o pagamento de impostos. Isso será feito através da unificação dos tributos atuais em 3 categorias. São elas sobre renda e proventos, consumo de bens e serviços e de propriedade. Vale ressaltar que esses impostos podem ser cobrados tanto pela União como por estados e municípios. Nós temos 3 bases de incidência, é o tripé que nós temos de um sistema tributário no mundo, renda, patrimônio e consumo. Houve uma reforma sobre os tributos de consumo, incidentes sobre o consumo, sobre bens e serviços. Isso aí de fato aconteceu. Só que houve e foi totalmente voltada a uma simplificação. O que isso muda para o cidadão comum, né? O cidadão comum, ele é beneficiado em quê? Aliás, qual o benefício dessa reforma? O grande benefício da reforma, como eu já falei, foi simplificar os tributos. Eu acho que a expectativa é na simplificação tributária, né? Se você tem uma simplificação tributária, é de se esperar que o país tenha mais mecanismos para crescer, né? Para gerar investimento, né? Então, essa seria a expectativa. E para uma boa parte dos municípios, onde você tem o ISS, né? Você vai ter o fato de o ISS ser cobrado onde o serviço é prestado, né? Então, você vai eliminar as distorções que existem hoje com relação à questão do ISS. A reforma tributária passará por uma fase de transição, com um novo modelo planejado para ser completamente implementado até 2033. A transição para a cobrança do imposto no destino será iniciada em 2029 e durará 50 anos. A conclusão está prevista para 2078. Quando você vai mexer em algo tão complexo como essa reforma tributária, a melhor coisa é você jogar os efeitos para os gestores que virão pela frente aí. Se você jogar com repercussão para o momento imediato, você não consegue votar, né? Então, qual é a vantagem da reforma? É que os efeitos começam muito tênue em 2027 com o IBS, que você vai juntar o ICMS, o IPI. Em 2027, só com 1% dessa receita que vai ser com o IBS, o resto continua com o formato antigo. Os 2 sistemas vão conviver até 2032. A partir de 2032, né, 2033, aí termina o ICMS, o ISS e tem o IBS, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é esse tempo aí que os municípios têm para se ajustar. Mas essa transição é uma coisa lenta, de 1,45 avos que eles vão colocando e reduzindo todo ano, até que chegar em 2077, que nós não estaremos mais vivos. O sistema tributário sobre o consumo se tornará
tornar-se-á, como alguns gostam de falar, mais simples a partir de 2033. Daqui a praticamente 10 anos, ele vai se tornar mais simples. A fusão dos impostos municipais, estaduais, ICMS e ISS, e a questão dos tributos federais. Também sobre o consumo, tá? Também sobre o consumo. PIS, COFINS e CSLL. Em agosto de 2023, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou um estudo com estimativas atualizadas sobre o impacto da reforma tributária nas receitas dos estados e municípios. Uma das conclusões é que a reforma beneficiará 78% das 27 unidades federativas. Individualmente, 60% dos estados e 82% dos municípios também serão beneficiados. Um outro ponto positivo, né, dessa reforma tributária é que vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional, certo? Então, para você minimizar as desigualdades regionais, né, e sociais. Então, esse fundo vai ser, os recursos virão do governo federal e esperamos que esses recursos venham, né, a contento para que as regiões, principalmente norte e nordeste, né, possam receber mais recursos e com isso se desenvolverem, né, a contento. Apesar das boas expectativas, a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, pode trazer consequências negativas para os municípios. Isso porque eles poderão depender majoritariamente dos repasses federais e estaduais. Com isso, os municípios perderão a autonomia da arrecadação do imposto que mais cresce no Brasil e que é fundamental para os seus orçamentos. O que a gente está tendo em relação à reforma tributária, a partir de agora, é a regulamentação, com 19 grupos de trabalho montados pela Secretaria Especial do Tesouro, né, essa federal, discutindo como é que vai dar essa implementação desse IBS novo, compartilhado entre estados e municípios, que deveria ser feito este ano. Você tem, na verdade, do bolo tributário nacional, apenas 6% é cobrado pelo município, né? O IPTU, o ISS, o ITBI, né? É por volta de 6% que compõe o bolo tributário nacional. Só que aí você tem as transferências constitucionais que compensam boa parte dessa deficiência, porque o município não tem base, os tributos municipais não têm a base tributária nos municípios. A grande questão é como é que vai ser feita a operacionalização disso, né, para a cobrança desse tributo, tá entendendo? Porque, principalmente os municípios menores, não têm a mínima estrutura, né, para cobrar esse tributo. Só que o Estado e o município são responsáveis para cobrar esse tributo, né? Os grandes centros, né, como as capitais, regiões metropolitanas, têm estrutura, mas os municípios menores, a estrutura para a cobrança desse tributo é muito pequena ou quase inexistente, né? Então, o que tem que ser feito? Convênio com o Estado e os municípios, tá certo? Para que o agente do fisco estadual esteja nesses municípios para poder fazer a cobrança, né, desse tributo. Quer dizer, o sucesso da educação no estado do Ceará foi essa política da distribuição do ICMS que é para os municípios, você ter a base, né, 18%, quer dizer, foi paulatinamente crescendo até chegar a 18% desse bolo, sendo pelo critério da educação. E no caso da saúde, inclusive, é uma coisa que não tão... é bem recente essa política de distribuição com base no desempenho da saúde. Mas você tinha aí, vamos supor, de cada R$100 que o município recebia, você tinha 18 que era por educação, 15 por saúde. Então, você tinha 33%. Agora você vai ter 10% pela educação e não tem pela saúde. Então, aqui eu acho que deveria ter realmente uma luta, não só dos municípios cearenses, né, mas dos estados onde houve uma municipalização da educação, que foi o caso do estado de Ceará. Após a promulgação da lei, o texto ainda aguarda a regulamentação proposta pelo governo. Isso será feito por meio de projetos de lei complementar, que devem ser enviados até 20 de junho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo planeja enviar a regulamentação ao Congresso em abril. Esperamos que
agora esse primeiro semestre, né, de 2024, é para serem feita essa legislação e esperamos que realmente essa carga tributária passe a ser progressiva, né, diminuindo a regressividade dela. Com o atual sistema de tributação, é muito difícil para o consumidor saber o valor exato do imposto que ele pagou na compra de um determinado produto. Com a nova reforma, esses impostos serão cobrados no momento final da compra pelo consumidor. O objetivo é justamente trazer uma maior transparência no quesito de valores. Atualmente, o Brasil abriga aproximadamente 300 bilionários. Globalmente, as 5 pessoas mais ricas dobraram suas fortunas desde 2020, contrastando com uma queda na riqueza de 60% da população mundial. Segundo o relatório Desigualdade SA da Oxfam, 4 dos 5 bilionários mais ricos do Brasil aumentaram sua riqueza em 51% desde 2020, apesar da pandemia e da recessão econômica. Enquanto isso, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Não, a reforma ela foi mais do que cosmética. Ela, de fato, ela faz mudanças no sistema como um todo, juridicamente falando. Ela retira um pouco o poder dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios, joga um pouco esse poder compartilhado. A 10ª economia do mundo, entre as 10 economias do mundo, o índice de países, né, extremamente pobres. Tem algo errado. Então, a gente defende, de fato, uma reforma que nós não podemos dizer, eu até quando eu escrevi uma vez, quase cometi o pecado, que o sistema tributário é o grande responsável pela desigualdade. Não. Mas é um indutor, poderoso indutor do aumento e do agudizar dessas desigualdades sociais. Nós não temos dúvida. Esperamos que, quando fizerem essa alteração, a carga tributária comece a passar de regressiva para progressiva, ou seja, você cobrar mais de quem ganha mais, certo? Em termos de imposto de renda, os salários maiores, não o salário normal do trabalhador, mas salários muito maiores, né? Você tem uma carga tributária maior, cobrar o imposto de renda sobre dividendos, né? Que acho que no mundo são um dos poucos países que não cobram imposto sobre dividendos, somos nós, né? O Brasil. Acabar com o benefício fiscal chamado que incide sobre o lucro, né? Tá certo? Então, tudo isso faz com que você mude a carga de regressiva para progressiva. Após décadas de discussão, a reforma foi aprovada no dia 20 de dezembro do ano passado. Isso após aprovação pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Nesse contexto, a pergunta que fica é: por que tanta demora? Mas, ora, sem sombra de dúvida que a questão da não reforma política, como você falou aí, você conceitua, atrapalhou o conjunto equilíbrio de forças para a reforma tributária naquilo que nós defendemos mesmo, que é a reforma tributária mais justa, mais solidária, com parâmetros de países copiando, né? Não precisa fazer nada novo. É copiar o que a gente já tem nos países desenvolvidos, que deu certo, está dando certo até hoje. Justiça social, desenvolvimento, atração de investimentos. A reforma tributária é a promessa de um futuro promissor para o Brasil. Após 4 décadas, a expectativa é que a nova tributação finalmente saia do papel e promova oportunidades para os brasileiros. Do you want to party? Who it up, she baby? I won't tell nobody. 내가 널 지켜줄게 however you want it, my baby.